Glória a Deus. Você pode se assentar, fique à vontade. Eu gostaria de compartilhar algo com você, essa manhã tão linda e abençoada, junto com você que, como eu disse, é um privilégio estar aqui. O pastor Claudinei, ele me fez convite e fiquei muito feliz de estar aqui, por tudo que nós já passamos juntos, desafios, estar aqui compartilhando a palavra com vocês, é um privilégio compartilhar a palavra. Eu fico muito, realmente assim, agradecido a Deus por levar a palavra de Deus. Acredito que aqui, a líderes de célula, acredito que aqui, as supervisores, enfim, seja alguém muito agradecido por ter o privilégio de levar a palavra de Deus. Levar a palavra é um privilégio, sabe? Estar à disposição do reino de Deus é um privilégio que nós precisamos entender em nosso coração. É um privilégio de Deus. Deus fez tantas coisas por nós, por mim e por você. Sabe, eu tenho levado o evangelho dessa forma, eu tenho visto como um privilégio de levar aquilo que Deus tem confiado a nós. Se você é um escolhido do Senhor, nós somos escolhidos do Senhor, para levar adiante aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém? Eu estava procurando em Deus, buscando em Deus uma palavra, e quando nós recebemos uma missão, nós ficamos assim, eu particularmente, acredito que o pastor Claudinei já não fica assim mais, porque ele tem muito mais bagagem que eu. Falei, que responsabilidade levar uma palavra lá na igreja do pastor Claudinei, um pastor bíblico, um pastor abençoado, um pastor que tem um conhecimento bíblico muito grande. E falei, Senhor, comecei a orar a Deus, comecei a jejuar, para que Deus trouxesse uma palavra ao meu coração, para repartir com vocês. E o Senhor colocou um tema no meu coração da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é a preciosidade do reino de Deus. Amém? O tema dessa mensagem é a preciosidade do reino de Deus. Eu confesso a vocês que quando eu entendi essa mensagem, a minha vida mudou. Quando eu tive um entendimento, eu acredito que o Espírito Santo trouxe uma revelação no meu coração a respeito dessa mensagem. A forma com que eu comecei a fazer a obra de Deus, a levar a obra de Deus adiante, a forma como eu comecei a conduzir a minha célula, a forma em que eu comecei a conduzir tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, realmente mudou. Mas antes de tudo eu queria apresentar para vocês, eu estou aqui com as minhas princesas, estou aqui com a minha amada esposa, a Jane, estou aqui com a minha sobrinha Camille, como filha para mim, com a minha filha Rebeca e com a Antonella, essas princesas, as mulheres da minha vida, a qual Deus colocou na minha vida, amém? E como eu disse a você, a forma com que eu conduzo a minha família mudou. Ela foi transformada após eu ter uma revelação no meu coração a respeito da preciosidade do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele é algo precioso. A Bíblia diz que ele é como um tesouro. Muitas vezes nós andamos atrás de tantos tesouros dessa vida, mas esses tesouros são passageiros. Mas o reino de Deus é algo eterno. O reino de Deus, ele muda destino, ele muda propósitos, ele transforma a nossa vida. E a mensagem essa manhã é para que eu possa, de alguma forma, influenciar você a ter uma visão. Eu sei que você já tem essa visão, mas ainda aguçar mais essa visão de que o reino de Deus é algo muito precioso, é algo prazeroso. E você tendo esse entendimento, eu acredito que a sua vida, a forma com que você faz pequenas coisas, será transformada em nome de Jesus. Amém? Quem aqui já encontrou algo precioso? Quem aqui já encontrou algo precioso? Eu encontrei muitas coisas preciosas e muitas coisas valiosas na minha vida. Encontrei uma esposa abençoada, e a Bíblia diz, lá em Provérbios, que aquele que encontra uma esposa, excelente coisa encontra. Na verdade, encontra o favor de Deus, aquele que encontra sua esposa. Filhos são herança do Senhor, é o Senhor que nos dá, mas encontrei amigos. O pastor Claudinei foi um amigo de tempos que a vida, Jesus, o Espírito Santo, ele nos realmente gerou essa comunhão entre nós para um propósito. Eu acredito, irmãos, do fundo do meu coração, eu falo com vocês aqui com muita verdade no meu coração. O pastor Claudinei, ele foi uma peça fundamental na minha vida, a qual, eu não falo isso para rasgar seda, mas eu falo isso para honrar a vida dele diante da igreja. Porque eu creio que a grande maioria aqui não sabe. Os irmãos que caminharam comigo no Legendário, eu até falei com eles a respeito disso, mas eu não sei se eu estaria hoje pastoreando a igreja, se Deus não tivesse colocado a vida do pastor Claudinei
realmente ali como incentivador, como motivador. Um momento difícil, um momento de muitas incertezas, palavras, decisões que precisavam ser tomadas, ele realmente me aconselhou e se eu estou hoje pregando a palavra e levando adiante, eu tributo a Deus a honra e a glória e também a ajuda do meu amigo, pastor Claudinei. Foi um amigo que Deus colocou na minha vida, foi um amigo que tem me inspirado como pastor, tem sido uma referência para mim como pastor, enfim, e Deus tem feito tantas coisas, me levou até o DNA, o qual também nós temos sido muito abençoados, né? Me levou a trabalhar também com a igreja no modelo celular, essa visão celular que temos ganhado vidas lá. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito lá em Venceslau e quero falar um pouco, né, dar um testemunho de vida para vocês. Nós, ano passado, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós batizamos lá quase 100 pessoas, né? Foi uma conquista muito grande para a igreja, sabe, ano passado. Esse ano nós estamos também lá com o Descubra agora, nos próximos dias vamos ter mais um batismo lá, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Deus tem feito algo tremendo lá, Deus tem feito algo maravilhoso lá, pela glória e pela graça de Deus, não vem de nós, mas vem do Senhor. E eu já encontrei muitas coisas preciosas na minha vida, muitas coisas o Senhor fez com que eu encontrasse, mas há algo que eu encontrei que mudou a minha vida, algo que eu encontrei que mudou a minha história, e tem mudou a forma com que eu pastorei a igreja, como eu disse para vocês, mudou a forma com que eu conduzo a minha família, mudou a forma com que, como pastor, eu conduzo a igreja, mudou a forma, eu tenho uma célula também, eu tenho uma célula na minha casa, e lá tenho ganhado vidas para Jesus, mudou a forma com que eu conduzo aquela célula, sabe, pequenas coisas que antes passavam desapercebido, a partir do momento em que eu acredito que tive um entendimento a respeito do reino dos céus, mudaram toda a forma com que eu conduzo a minha vida e aquilo que Deus tem confiado a mim. E a palavra do Senhor diz, Mateus, se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse comigo, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 44. É um texto muito simples, acredito que vou pregar algo aqui que você já ouviu, mas o Espírito Santo, ele nos renova, né? Ele nos inspira a todo instante, e acredito que você vai ser inspirado nessa manhã. Acredito que pequenas coisas que estavam passando muitas vezes desapercebido no seu dia a dia, decisões, eu creio que você vai tomar decisões realmente com uma clareza muito grande a partir dessa mensagem. O Senhor realmente trouxe essa mensagem é para essa igreja, é para esse momento. Eu até busquei outras, ser sincero para você, mas o Senhor confirmou no meu coração que é essa mensagem que Ele gostaria de trabalhar conosco aqui nessa manhã, comigo, com você, amém? A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Preste bem atenção aqui. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria, olha essa palavra, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração antes. Eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Espírito Santo, nós sabemos que nós estamos aqui para compartilhar uma palavra, mas essa palavra precisa ser revelada pelo Senhor em nosso coração. Eu peço, Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor possa revelar aqui no coração dos meus irmãos, Pai, essa palavra tão poderosa que vem da parte de Deus para a nossa vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua nessa manhã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. E que nessa manhã nós possamos ser transformados pelo Senhor. Assim como nós estamos sendo dia após dia, sendo transformados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O reino dos céus, a Bíblia diz que é como um tesouro, que certo homem vai lá e encontra esse tesouro. Essa mensagem, ela trabalhou na minha vida esses dias, pastor. Essa mensagem esses dias, sabe, Deus tem colocado no meu coração um amor tão grande pelo reino de Deus. Deus tem colocado no meu coração, assim, uma entrega tão grande em relação ao reino de Deus. Deus tem mudado valores.
Deus tem mudado realmente propósitos, valores que antes eu valorizava tanto, mas sabe, próximo daquilo que é o tesouro do reino do céu, eu tenho visto a transformação que Deus tem feito na minha vida nesses dias, em relação a essa palavra. E por isso eu gosto de pregar aquilo que eu estou vivendo, e eu estou vivendo isso nesses dias. Porque quando você prega aquilo que você vive, você consegue influenciar as pessoas. Não é verdade, pastor? Enfim, mas o reino do céu, quando nós valorizamos, quando nós damos a devida atenção a isso, transforma a forma com que nós vivemos, amém? Essa mensagem, ela mudou a minha vida, como eu disse a você, ela mudou a forma com que eu enxergo o reino de Deus, ela mudou a forma com que eu vivo, a forma com que eu pratico a palavra de Deus, e eu acredito que para algumas pessoas aqui, acredito que também ela irá mudar a forma com que você enxerga o reino de Deus. O reino dos céus, primeiro, essa mensagem ela diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, certo homem tendo-o encontrado. Então, a palavra diz que esse homem encontrou esse tesouro tão precioso. Sabe, pode ser que você esteja aqui adorando ao Senhor, pode ser que você esteja aqui glorificando o nome do Senhor, mas ainda falta encontrar algo tão poderoso. Esse homem aqui, a Bíblia fala a respeito de encontrar o reino dos céus. Eu entendo que ele é uma descoberta pessoal, é algo pessoal, é algo que eu posso sim influenciar a minha esposa, eu posso incentivar ela, mas é preciso que ela tenha esse entendimento. Assim como o pastor Claudinei me influenciou muito, mas foi preciso Deus trazer a mim esse entendimento. E assim você também é um encontro pessoal. Você precisa ter um encontro pessoal, nós precisamos ter esse encontro pessoal. Essa parábola nos mostra que esse homem encontrou esse tesouro. Tudo isso traz realmente que a vida desse homem muda a tal ponto em que ele valoriza tanto isso, que ele vai lá e vende tudo que ele tem se torna tão insignificante, diante desse tesouro tão grande que ele encontra. E sabe, muitas vezes nós damos tanto valor àquilo que temos, só que você não tem que valorizar aquilo que Deus deu a você, glória a Deus por isso, mas muitas vezes nós passamos do limite, e muitas vezes nós não damos o valor, sabe, realmente as motivações do nosso coração, muitas vezes elas estão em desconformidade com a vontade de Deus. Isso faz com que nós possamos dar valor demais àquilo que não tem valor. Isso faz com que nós possamos deixar de dar valor àquilo que realmente tem valor. Porque na vida, aquilo que realmente tem valor, muitas vezes, você não pode comprar. Essa é uma realidade, não é verdade? Sabe, e acredito também que há muitas visões a respeito do reino dos céus. Alguns valorizam, outros não, né? Infelizmente, uns, por exemplo, servem com alegria, outros não. Alguns estão totalmente dispostos, outros não. E a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29:3, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe, que essa manhã você possa ter uma revelação do Senhor no seu coração a respeito dessa palavra, porque o reino dos céus ele é uma descoberta pessoal. Eu creio que o Espírito Santo vai falar de forma individual com cada um que está aqui. Ele vai trazer no seu coração. E quando nós obtemos esse entendimento, a nossa vida é transformada. A forma com que você realmente faz a obra do Senhor muda. Eu quero testemunhar algo meu. Eu, por muito tempo, acredito que fiz a obra sem realmente ter esse entendimento no meu coração. Sabe, eu lembro que quando eu me converti a Deus, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus, e o Senhor transformou a minha vida, mudou a minha vida, me tirou de uma vida de pecado, de uma vida de destruição, e me trouxe para a glória do Senhor. Mas, mesmo servindo a Deus, eu acredito que faltava algo. Eu murmurava muito, reclamava muito quando tinha que fazer algo. Sabe, por algum tempo, eu creio que não havia no meu coração um entendimento claro da preciosidade e da grandeza que é o reino de Deus. Então, muitas vezes, eu achava que estava fazendo um favor para Deus. Sincero para vocês, estou abrindo o coração aqui. Eu achava que estava fazendo um favor para Deus. E, sabe,
pastor Amaro, também grande amigo, que bom ver o senhor aqui, esposa. E, sabe, irmãos, eu falo para vocês de todo o coração, quando, aos poucos, Deus vai colocando pessoas em nossa vida. E nós tivemos agora, esses dias, em São Paulo, naquela conferência, e um pastor testemunhou algo lá que parece que aquilo veio como sabe quando o Espírito Santo ele fala muito com a gente, aquilo encaixa no coração. Ele falou que, hoje ele é pastor de uma grande igreja, ele falou que lá atrás, quando ele foi chamado por Deus, Deus mudou a vida dele, a primeira responsabilidade que o pastor local deu a ele foi fechar a igreja. O pastor deu a chave da igreja para ele e falou assim, olha, você é responsável por fechar a igreja todos os dias. E ele pegou aquela chave e disse que ele chorou muito, ele testemunhou para nós, ele chorou, ele falou, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de fechar a sua casa. Obrigado pela confiança que o Senhor tem em mim. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida, e Deus tem dado tantas coisas, eu não tenho valorizado muitas vezes aquilo que Deus... E aquele pastor falando, aquilo foi quebrando, aquilo foi me moendo. E aí ele continuou dizendo assim, logo após, esse pastor me chamou para ser um diácono na igreja. E ali eu fui lá numa loja, comprei a melhor roupa. E eu agradeci tanto a Deus, eu chorei a Deus tanto, pelo privilégio de ser um diácono na igreja e poder servir a Deus. E ali eu vi um homem que entendeu esse tesouro, pastor. Ali eu vi um homem que entendeu esse tesouro que é o reino dos céus. Hoje ele é pastor de uma mega igreja no Brasil. Enfim, mas tudo na nossa vida começa com as pequenas coisas. E sabe, se nós não vamos valorizando aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, Deus nunca nos leva para a próxima etapa. E eu acredito que a partir do momento em que eu comecei a valorizar aquilo que Deus foi colocando na minha mão, Deus começou a colocar mais e mais coisas na minha mão. Deus começou, enfim, a acrescentar aquilo que eu jamais imaginava. Mas porque até então eu não tinha realmente um discernimento e não tinha uma convicção, eu creio que um esclarecimento no meu coração profundo a respeito do reino dos céus. Mas a partir do momento em que eu começo a realmente a valorizar as pequenas coisas, eu olho o testemunho desse pastor, eu olho pastores, eu olho amigos, né, ao meu redor, eu olho pessoas na igreja que valorizam. Sabe, eu vejo Deus transformando a minha vida, eu vejo Deus transformando a vida de pessoas. Se Deus confiou algo na sua mão, se Deus confiou, seja aqui na igreja, um ministério, seja uma liderança de célula, uma supervisão, uma família, Deus confiou na sua mão, valorize aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Valorize, irmãos, porque isso é algo muito precioso. Se Deus colocou na sua mão, é porque Deus confia em você. É porque Deus confia e porque Deus conta com você. E quanto mais confiável você for a Deus, mais Ele vai acrescentar sobre a sua vida. Você não coloca a sua família num carro de alguém que você não confia para dirigir. Você não coloca seus bens de um banco que você não confia. Deus não é diferente. Deus não vai acrescentar mais e mais projetos para alguém que é inconfiável. Mas se você é alguém de confiança da parte de Deus, Ele irá acrescentar cada dia mais e mais sobre a sua vida. Por isso comece valorizando aquilo que para você pode ser pequeno, mas aquilo que para Deus é muito grande. Aquilo que pode ser o início de algo grande que Deus deseja fazer na sua vida. Mas muitas vezes nós queremos já começar grande, queremos já, enfim, e não valorizamos os pequenos começos, e eles são fundamentais para o nosso crescimento. Ninguém começa grande, todos começam pequenos, valorizando cada dia mais aquilo que Deus tem acrescentado. E assim Deus vai acrescentando e acrescentando em nossa vida. Sabe, eu, do fundo do coração, eu acredito que a forma com que eu pastoreio hoje é diferente. Quando eu tive essa revelação no meu coração, eu questionei muito o meu chamado. E num desses momentos, o pastor Claudinei foi muito usado por Deus. Eu falei, será que Deus tem isso para mim? Deus já tinha confirmado no meu coração, Deus tinha enviado pessoas para falar comigo, mas sabe, o que faltava a mim, irmãos, do fundo do coração, valorizar aquilo que Deus estava me dando. Sabe, entender o chamado como um privilégio de Deus. Sabe, não é o fato de estar aqui ministrando, mas é o fato de servir a Deus.
O chamado, quando eu digo aqui, é o fato de servir a Deus. Muitas pessoas, elas vêm até um culto, não é o caso de vocês aqui, eu acredito muito nisso, mas muitas vezes elas vêm forçadas, muitas vezes elas vêm até sem vontade. Sabe, irmãos, valorize, vocês têm uma igreja viva, vocês têm uma igreja poderosa. Sabe, eu estava aqui no momento do louvor, me quebrantando aqui diante do Senhor, Deus, o Espírito Santo falando ao meu coração. Que igreja linda, uma igreja bíblica, uma igreja, pastores abençoados, pastores que realmente pensam a respeito do reino de Deus. Sabe, isso nos dias de hoje, você sabe, nós temos acesso à internet, como o irmão disse aqui, tantos escândalos, tantas coisas acontecendo. Isso é algo raro e cada dia acredito que será mais raro em nossa nação. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós reclamamos de coisas que não precisamos reclamar. Nós murmuramos de situações que muitas vezes isso soa no coração de Deus como uma murmuração, assim como aquele povo do Egito. Sabe, a mensagem de hoje é para que você saia daqui tendo um entendimento. Se Deus confiou algo a você é porque Deus acredita em você. Do fundo do coração. Ele poderia ter confiado a outro, mas Ele acredita que você é capaz. Ele acredita que você, o que Ele vai te dar a cada dia, realmente você vai dar conta do recado. Guarde bem isso. E a Bíblia aqui, ela continua, dizendo assim que esse homem, olha, ele sai cheio de alegria. E eu quero trazer para você aqui algumas características que eu consigo observar na vida de uma pessoa que realmente tem esse olhar a respeito do reino de Deus. Algumas características na vida de um homem, características que estão a cada dia sendo implantadas no meu coração, características que acredito que com o decorrer do tempo, eu fui entendendo, eu fui realmente absorvendo, eu fui transformando a minha vida. E característica de homens e de mulheres de Deus, que entenderam que o reino de Deus é um tesouro, é um tesouro, é uma preciosidade o reino de Deus. Amém? Amém. Estão entendendo? A Bíblia diz que esse homem, ele encontra esse tesouro. Então sabemos que aqui é uma série de parábolas, né? Uma parábola. Jesus falava por parábolas naqueles dias. E são 7 parábolas aqui. Parábola do semeador, parábola do grão de mostarda, enfim, que trazem um entendimento muito claro. E eu gosto muito desse versículo aqui que fala a respeito de parábolas. Está lá em Mateus 13, 10, diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Olha a resposta de Jesus: a vocês foi dado o conhecimento dos ministérios do reino dos céus, mas a eles não. Amém? Irmãos, Deus quer revelar algo precioso para você nessa manhã. Eu creio do fundo do meu coração. Deus deseja implantar no seu coração características de um homem e de uma mulher que realmente entendeu que o reino dos céus é algo precioso. Pode ser que, acredito que não é o caso de vocês, mas que tenha alguém aqui que não tem valorizado aquilo que Deus tem acrescentado nas tuas mãos. Não tem realmente dado a verdadeira valia àquilo que Deus tem confiado. Mas eu creio que você vai sair daqui transformado nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Porque Deus, quando traz uma mensagem, Ele quer falar conosco. E essa mensagem, eu acredito que ela é de Deus para a nossa vida. Assim como Deus foi ministrando o meu coração durante toda essa semana, eu creio que Ele quer ministrar o coração nós que estamos aqui. Amém? Eu acredito que uma pessoa que entende esse tesouro do reino dos céus, uma de suas características é servir a Deus com alegria. Sabe, nós vemos lá na igreja a qual eu pastoreio aqui, eu acredito que não, mas algumas pessoas servindo a Deus com tanta tristeza. Algumas pessoas, sabe, sendo empurrada pelas esposas ou pelo marido. Algumas pessoas que estão ali, parece que contra a vontade delas. Eu vejo isso, não sei se isso acontece aqui também, mas algumas pessoas em que a esposa tem que armar toda uma estratégia para que o homem esteja ali servindo a Deus.
Sabe, irmãos, eu vejo isso acontecer muitas vezes lá, eu fico assim, tão por dentro, pensando assim, poxa vida, se ele soubesse o que ele está perdendo. Sabe, alguns eu tento alertar, alguns eu falo, mas alguns ouvem, alguns entendem, enfim. Sabe, mas alguém que entende que o reino de Deus, ele é uma preciosidade, ele serve a Deus com uma alegria, ele vê o servir a Deus como um privilégio. Eu enxergo o servir a Deus hoje como um privilégio de Deus. Seja em qualquer área, irmãos, Deus me chamar para limpar o banheiro da igreja, eu vou com muito prazer. E eu lembro que nos encontros com Deus, as minhas primeiras escalas foram limpar o banheiro. E Deus ali trabalhou muito na minha vida e fiz com muita alegria. Enfim, mas sabe, irmãos, em qualquer lugar que você estiver, entenda que é um privilégio de Deus servir a Deus. Não leve como um fardo, não leve como um peso, mas leve como um privilégio. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você com aqueles que estão ao seu redor, Deus quer usar você com a sua família, Deus quer alcançar, e as pessoas estão observando você. Mas sabe, muitas vezes nós servimos reclamando, assim como legendários, reclamei bastante lá, os irmãos ali, né? Reclamei um pouco, né, Rony? Mas sabe, muitas vezes nós servimos reclamando, irmãos. Nós servimos forçados. Nós servimos contra a nossa vontade. Sabe, tire isso do seu coração, de verdade. Eu vim aqui, eu sei que você tem o seu trabalho, eu sei que você tem os seus compromissos. Aqui há homens de Deus, homens compromissados, há empresários, enfim. Independente disso, irmãos, mas sabe, quando você entende que o reino dos céus é algo mais precioso que tudo isso, você faz com alegria. Você faz com alegria. Eu ainda não sou pastor integral, um dia pretendo ser, eu também ainda tenho alguns trabalhos seculares. Minha vida é bastante corrida, trabalho com lavoura, trabalho com empresa, enfim. E, sabe, às vezes as pessoas perguntam assim, como você consegue? Eu falo, sabe, porque eu paro tudo isso aqui. Quando alguém me chama para fazer uma visita, alguém me chama para algo, uma situação, enfim, a minha prioridade é aquilo que é a respeito do reino dos céus. Eu paro tudo aquilo. Deus me deu a graça de conseguir fazer isso, para servir no reino dos céus em qualquer área. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos, durante a nossa caminhada, criando algumas muletas, e vamos dando desculpas, e eu sou uma prova disso, que dá tempo. Dá tempo. Quem trabalha com lavoura aqui sabe que é muito apurado. Você não tem, você tem prazo para tudo. Você tem ali o prazo para plantar, prazo para colher, você, enfim. Mas lá na nossa igreja há pessoas que também trabalham com lavoura, e as pessoas, nós moramos no interior aqui do Paraná. E quando a prioridade é o reino de Deus, dá tempo, irmãos. Dá tempo de você fazer uma célula abençoada. Dá tempo de você preparar uma palavra. Dá tempo de você ter o seu devocional pela manhã. Dá tempo de você ler a Bíblia. Dá tempo. Agora, quando o nosso coração está cheio de outras prioridades, aí começa a faltar tempo. Aí começa a faltar tempo, aí começa a faltar motivação. Mas sabe, eu acredito que nós precisamos entender que servir a Deus é um privilégio. E quando você entende isso, a sua vida muda. E aquilo que Deus confia na sua mão também muda. Porque você começa a fazer bem feito. Porque você começa a se dedicar, você começa a realmente empenhar mais, você começa a ter um olhar diferente. Você fala, poxa, Deus poderia confiar a tantas pessoas, mas Ele está confiando a mim, é um privilégio. E você começa a não transferir mais a sua responsabilidade, porque se Deus deu a você, a responsabilidade é minha, é sua, a quem Deus nos dá. E Ele começa a te capacitar cada dia mais para fazer aquilo que Ele confiou a você. Entenda isso. Servir a Deus é um privilégio. Lembra desse testemunho desse pastor, a qual eu compartilhei com vocês aqui. Deus acrescentou muitas coisas. Hoje ele pastoreia uma igreja com mais de 30 mil pessoas. Uma igreja grande, uma igreja linda, uma igreja que tem influenciado o Brasil. Mas lá atrás, esse homem, ele valorizou fechar a igreja. Lá atrás esse homem valorizou, ele pegou a chave da igreja, e esse homem entendeu que aquilo é um privilégio.
E Deus olhando para o seu coração disse assim, olha, aí é um servo que tem valorizado as pequenas coisas. Aí é um servo. E sabe, na minha vida não foi diferente, enquanto eu não valorizava aquilo que era de Deus, sabe, Deus não foi acrescentando outras coisas. Mas quando eu comecei a valorizar, eu comecei a ver o reino dos céus como esse tesouro, essa preciosidade. Deus começou a mudar a forma de pensar, e Deus começou a mudar a forma de pregar, e Deus começou a mudar o ambiente da igreja, e os líderes aos quais eu lidero começaram também a ver e refletir isso, porque isso é natural. Sabe, irmãos, entenda como um privilégio servir a Deus. Há líderes de célula aqui? Amém? Deus confiou algo muito precioso na sua vida, irmãos. Entenda isso como um privilégio. Não entenda que é um movimento, tantas coisas as pessoas falam. Lembra? Hoje estão falando legendário, antigamente falavam das células. Algo tão abençoado, algo que tem levado a igreja ao centro do coração de Deus, uma igreja simples nas casas, pregando a palavra de Deus. Quanta batalha eu enfrentei lá em Venceslau a respeito disso, e hoje o povo tem visto, Deus tem feito salvar pessoas. E sabe, irmãos, eu quero dar um testemunho aqui a respeito de uma pessoa que eu amo muito, pastor que eu nem conhece, meu pai. Meu pai tem 68 anos de idade. Ele gosta dessa leitura quando o pastor Cadney vai lá. Ele gosta de servir bem as pessoas. Para a figura, 68 anos de idade. Faz praticamente 2 anos que ele está liderando uma célula. Meu pai, ele não teve oportunidade de estudar na época, estudou até a 4ª série. Então, ele não sabe ler muito bem, ele tem algumas dificuldades, algumas limitações, e eu desafiei ele a ser um líder de célula. Falei, pai, o senhor colocou no meu coração para incentivar o senhor para ser um líder de célula. Eu cheguei lá, seu desafio para ele, falei, mas filho, o pai não sabe ler direito, como é que o pai vai fazer? Eu falei, não, Deus que desafiou, ele vai suprir. E ali, da forma dele, ele armou uma estratégia. A minha irmã, que estava afastada do caminho do Senhor fazia muito tempo, a mãe da Camille, ela estava afastada, falou, Arielle, você vai me ajudar na célula, você vai ler os textos bíblicos para mim, eu vou assumir se você me ajudar. Enfim, e a minha mãe, com 65 anos, sabe, em 2 anos, a célula do meu pai batizou mais de 10, 12 pessoas. A célula do meu pai, ela multiplicou umas 3, 4 vezes já. É uma das células mais frutíferas da nossa igreja. Mas você sabe que eu vejo meu pai, o dia de célula, pastor, ele pode estar fazendo o que for, ele pega 3 horas da tarde, ele vai para casa estudar a palavra, ele fica me cobrando antes para mandar para ele o estudo da célula, ele fica ali, domingo depois do culto, ele está me cobrando já para mandar o estudo para ele, e ele leva aquilo com muito amor, leva com dedicação, ele faz com carinho, alguém que valorizou o reino dos céus, alguém que entendeu que Deus confiou algo a ele, então ele faz nas dificuldades dele, nas limitações dele. E eu lembro que quando eu dei esse desafio para ele, uma outra pessoa, um primo meu, também que ama a vida do meu pai, né? Ele chegou até mim e falou bem assim, ô Eric, você não acha, cara? Um primo também como irmão, que você está se precipitando? Teu pai tem dificuldade, cara, você pode envergonhar ele. E falei, sabe, Alex, meu pai, cara, tem um amor pelas vidas que ele me inspira. Ele pega o carro dele aqui e vai atrás de uns caras que são alcoólatras a 15 quilômetros daqui. Esses dias, até um cara, naqueles dias eu lembro que um cara tinha até pegado uma faca. Ele foi orar com uma pessoa, a pessoa pegou uma faca, estava ele e meu tio. Eu falei, cara, eu vejo a vida dele, o quanto ele fala de Jesus para as pessoas, da forma dele. Se isso não for amor pelas vidas, se isso não for, irmão, não é o fato dele não saber ler que vai impedir ele. Não é o fato dele ter algumas dificuldades, não ter tido oportunidade. E sabe, eu acredito que isso trabalhou muito no coração do meu primo, porque a célula dele ficou empacada um tempão. Agora a célula dele está voando. Mas ficou empacada um tempão a célula dele. E ele vendo meu pai multiplicar. E aí eu acredito que ele ficou assim, puxa vida, não deveria ter falado isso. E inclusive na célula do meu pai, foi ganho para Jesus o pai desse meu primo. Hoje também é um líder de célula, irmão do meu pai, no caso. Sabe, e Deus foi fazendo uma obra, porque Deus, ele confia algo em quem entende essa preciosidade.
Ele confia algo em quem entende realmente esse valor, esse amor, sabe? E eu vi isso no coração do meu pai, então desafiei ele. Eu lembro que lá como aqui também, nos batismos, a gente chama os líderes de célula para estar junto. E a minha mãe estava me ajudando a batizar uma pessoa. Ela chegou em mim e falou: olha, filho, eu nunca imaginei que com 65 anos eu iria ganhar vidas para Jesus. Eu nunca imaginei que com 65 anos eu iria ajudar a batizar pessoas, estaria batizando pessoas e ganhando vidas para Jesus. Então, irmãos, pessoas que entenderam o privilégio de servir a Deus, amém? Pessoas que entenderam, pessoas que estão dispostas a realmente fazer algo. Eu acredito que não é o caso aqui, mas eu tenho vivido lá eu tenho trazido essa mensagem para a igreja, para que a igreja entenda. Como eu disse aqui, eu sei que você tem muitos compromissos, você tem muitas coisas que você faz no dia a dia, mas eu acredito que quem entende que o reino dos céus é uma preciosidade, tem disposição de servir. Amém? Você pode falar para a pessoa que está do teu lado? Disposição de servir. Disposição de servir. Sabe, quando uma igreja, irmãos, eu sei que essa igreja tem entendido isso, mas se vocês a cada dia entenderem mais e mais isso, essa igreja vai crescer tanto, ela vai multiplicar tanto, que ela vai alcançar essa cidade para Jesus. Sabe, uma igreja que vence as barreiras do individualismo, mas uma igreja que vence as barreiras do comodismo, porque quando nós não entendemos a preciosidade do reino dos céus, nós somos individualistas. Nós temos muitas vezes medo de sujar o tapete da nossa casa. Nós temos muitas vezes medo de sujar o nosso sofá. Nós ficamos preocupados com essas pequenas coisas. Nós muitas vezes temos medo de dar uma carona, alguém sujar o nosso carro, para o irmão, e buscar alguém. Essas pequenas coisas impedem com que a igreja avance sobre a terra. Essas pequenas coisas estão travando a igreja a cada dia. E sabe, todos nós aqui, segundo a palavra do Senhor, estávamos afastados da graça de Deus. Todos nós aqui estávamos perdidos, o nosso destino não era o céu. Mas porque um dia a graça do Senhor, assim como o irmão leu aqui no livro de Efésios, a graça do Senhor chegou até nós. Essa graça, ela nos deu um novo destino que é o céu, amém? E hoje somos salvos pela graça e pela misericórdia de Jesus. Sabe, irmãos, quando você entende isso, todos esses valores, nessas pequenas coisas, elas ficam tão insignificantes. Quando você vê alguém sendo ganho para Jesus, alguém que você orou, alguém que você, da sua família, um amigo, alguém, sabe, eu me alegro tanto. Minha casa, nós abrimos a casa lá para ter células, a casa é uma casa grande, tem 2 células na minha casa, e adolescentes estão lá, também uma célula junto com a minha filha, e temos uma célula, e eu se alegro tanto quando tem lá alguém que não conhece a palavra de Deus, quando tem lá alguém, enfim, que não confessou ainda Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes esses convidados levam criança, aquelas crianças fazem bagunça. Esses dias foi um lá que era turbinado, sabe? Tinha uma lá que era turbinada, ela não deixava fazer. Mas sabe, irmãos, é mais precioso, depois a gente arruma, depois a gente pinta, depois a gente limpa o sofá, enfim, depois a gente faz isso. Naquele momento, levar a palavra àquela pessoa é mais precioso que tudo para mim. Naquele momento, ter a oportunidade de pregar a palavra para aquela pessoa. E essas pequenas coisas impedem com que a igreja cresça. Sabe, muitas vezes Deus nos coloca num estado de conforto, porque Deus realmente, Ele abençoa as pessoas que se aproximam dEle. Ele nos prospera, enfim, Deus trabalha em nossa vida. Deus prosperou muito a minha vida. Se eu fosse testemunhar aqui, nós vamos ficar aqui dias e dias. O que Deus já fez na minha vida. Mas muitas vezes isso nos leva para um lugar de conforto, em que nós falamos que somos mordomos de Deus, mas não somos. Nós estamos preocupados com coisas tão pequenas, coisas tão banais ali, insignificantes, perto daquilo que é o reino dos céus, perto daquilo que é um tesouro precioso. Sabe, se Deus alcançou você com a sua graça, se Deus alcançou você com a sua misericórdia, você é um privilegiado por Deus. Agora, deixa um conselho para você: seja usado por Deus, para que Deus alcance mais e mais pessoas com aquilo que Deus tem dado a você, com aquilo que Deus tem acrescentado na sua vida.
Ou seja, alguém que só gosta de receber. Eu até preguei uma mensagem domingo na igreja, que nós não podemos ser um telespectador. Muitas vezes nós estamos vendo o reino dos céus passar, nós estamos simplesmente sendo um telespectador, olhando tudo. Não, Deus quer que você faça parte desse filme. Deus quer você nesse projeto, se você ainda tem resistido. Sabe, nessa manhã, realmente, quebra essa resistência do seu coração. O reino dos céus é algo precioso. Se você chegou aqui porque a tua esposa, ela armou algo para você estar aqui, acredite, se ela falou isso para você, trouxe você aqui, é porque ela ama a sua vida. E porque ela deseja ver você um dia lá no reino dos céus, junto com ela. Porque ela quer que você participe desse reino aqui na terra junto com ela. Sabe, irmãos, eu acredito que essa disposição, eu vejo muitas vezes, creio que também isso não acontece aqui, pastor, mas lá, as pessoas têm dificuldade de levar um bolinho, as pessoas têm dificuldade de levar um refrigerante. Estava atendendo um casal semana, um casal que está passando muita dificuldade lá, e ela falando que um dia ela foi comprar um bolo no mercado, e o marido dela ficou doido com ela, brigou com ela. E eu fiquei imaginando assim, bolo, uma pessoa que tinha condição, bolo, R$15, nós gastamos com tanta bobagem, R$23, R$20, enfim. Eu não compro quase, já não compro. Enfim. Mas sabe, irmãos, essas coisas são tão pequenas perto daquilo que Deus tem dado na nossa vida. Sabe, essas coisas são tão pequenas perto daquilo que Deus tem acrescentado. E quando a igreja entende esse propósito, a igreja avança de uma forma extraordinária. A igreja vence paradigmas. A igreja quebra costumes. A igreja sai de um local de religiosidade. A igreja, ela não é um barco de prazeres. A igreja é um bote salva-vida, amém? Você crê nisso? Nós não estamos num barco de prazeres. Nós estamos num bote salva-vida, salvando vidas e puxando vidas para esse bote a cada dia. Essa é a missão que Deus nos deu. E essa missão, ela não é simplesmente para mim como pastor, para o pastor Claudinei ou para a pastora Mônica. Ela é para vocês, ela é para nós, para aqueles que foram um dia alcançados pela graça e pela misericórdia de Jesus. Amém? Sabe, o irmão falou aqui sobre dízimos e ofertas. Eu sei que vocês estão agora num propósito de construção de templo. Nós também estamos lá, irmãos. Nós vamos iniciar junto com o pastor Claudinei aqui, né? Olha como que Deus é maravilhoso. Essa semana nós estivemos tirando terra do terreno. Vamos iniciar agora. Nesse momento, se a igreja entender a preciosidade do reino de Deus, sabe, eu acredito que vai sobrar recursos para essa igreja em nome de Jesus. Se cada um entender que você não está fazendo algo para o pastor Claudinei, mas você está fazendo algo quando você oferta, quando você dá as suas ofertas para o reino de Deus, para que lá seja um lugar onde as pessoas se reúnem para celebrar o nome de Jesus. Sabe, um dia, há tempos atrás, nós estávamos num lugar muito pequeno, o pastor que nem conheceu lá, nós tínhamos uma dificuldade muito grande com a salinha das crianças, nós não tínhamos espaço, aí alugamos uma casa no fundo, só que eu ficava pensando na minha mente, falar, meu Deus, é um lugar muito apertado, sabe? Eu falei, se um dia pegar fogo nisso aqui, como é que nós vamos tirar essas crianças? E aquilo eu ficava pensando tudo isso. Um dia um irmão chegou, acho que jogou uma seta no meu coração, falou, pastor, e se pegar fogo aqui, pastor, como é que tira as crianças de lá? E aquilo entrou no meu coração, mas foi bom porque aí eu comecei a orar para Deus tirar nós de lá. Sabe, eu acho que ele foi usado por Deus ali na realidade, pastor, sabe? E eu falei, Deus, é verdade, não tinha pensado nisso, né? Era um lugar muito pequeno, um lugar apertado, não tinha saído fundo, enfim. E eu falei, Senhor, lá só eu e Deus na igreja. Eu falei, Senhor, há tantos tempos aqui que não glorificam o Teu nome. Há tantos tempos aqui que adoram outros deuses. E comecei a citar um por um para Deus. Olha lá, Senhor. Olha aquele lugar, o tamanho, olha aquele lugar. E nós estamos aqui, Senhor, para adorar o Seu nome. Esse lugar abençoado, tem nos servido, mas nós queremos a nossa casa, Senhor. Nos dá condição, Senhor, de ter um lugar para adorar o Senhor, um lugar onde nós possamos, né, onde nós podemos ali chamar os amigos, enfim. E a partir dali daquele dia Deus começou a fazer uma obra, compramos o terreno, enfim, agora vamos iniciar a construção. E eu falo para os irmãos, isso é uma conquista não minha como pastor, jamais, é uma conquista nossa como igreja. E nesse tempo, irmãos, vamos ter disposição, esse é o tempo que Deus quer prosperar a igreja, para que a igreja possa abençoar o reino de Deus.
Você sabe que Deus já proveu todo o recurso para a construção dessa igreja, amém? Amém? Sabe onde ele está? Diga onde? No seu bolso, amém? Está aí, é verdade, ele está aí, irmãos. E quando nós entendemos, irmãos, que é para o reino dos céus, quando nós entendemos isso, eu entendo isso, eu sou também dizimista, ofertante da obra, sou realmente um contribuinte com a obra do Senhor, com muita alegria no meu coração, mas quando nós entendemos que é para o reino dos céus, fica suave, a gente sabe, a gente leva, assim como naqueles dias de Atos, eles levavam aos pés do apóstolo, a palavra do Senhor diz, sabe, o que esse homem aqui entendeu, olha, volte comigo para as Escrituras. A Bíblia diz que esse homem, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha o entendimento que esse homem teve. Esse homem, eu acredito que ele, no coração dele, ele entendeu assim, ó, eu tenho muitas coisas. Se a Bíblia fala que ele vendeu tudo, é porque ele tinha posses. Eu acredito que ele, no seu coração, falou, eu tenho muitas coisas, mas tudo isso não é precioso como aquilo que é o reino dos céus. Deus jamais vai pedir para você vender tudo que você tem e ofertar na igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. Me entenda bem. Deus, Ele nos abençoa muito. Mas, quando a Bíblia diz, esse homem vendeu tudo, eu entendo que realmente o coração desse homem foi transformado. Amém? E vender tudo mostra aqui para nós, nesse texto, o nível de renúncia que esse homem entrou ao entender o reino de Deus. Sabe, eu não sei como você está aqui, eu não sei como é a sua vida, mas pode ser que você ainda tem praticado coisas, você ainda tem se apegado a coisas, você ainda não tem renunciado coisas, pecados ocultos, você ainda não tem renunciado a algo que tem te prendido de viver o melhor de Deus. Esse homem entendeu, ele vai lá e vende tudo, isso fala de renúncia. Quando nós entendemos o reino dos céus, que aquilo que Deus tem para nós é muito mais valioso que tudo que esse mundo pode dar, fica fácil renunciar. Fica tranquilo abrir mão. Se ainda há coisas, se ainda há práticas na sua vida, que você precisa renunciar, para viver o melhor do reino dos céus, não o segure nessa manhã. Pode ser que você esteja segurando algo e Deus tem algo grande para entregar para você, mas as suas mãos estão ocupadas segurando algo que não é de Deus, e por isso você não tem recebido algo de Deus. Eu vejo isso na passagem do jovem rico, por exemplo, quando ele vai ali conversar com Jesus, lembra essa passagem? Ele vai lá e fala, olha, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus? Aí ele mesmo responde, isso. Aí Jesus olha o coração dele, ele era um cara tão apegado, ele não quis abrir mão de algo. Você acha que Jesus precisava de algo material dele? De forma alguma, Jesus queria o coração dele, mas o coração dele estava preso. Por outro lado, eu vejo também a vida de Maria, que ungiu Jesus em Betânia, lembra? Aquela mulher, ela pega todas as suas economias e elas vai lá e unge Jesus com nardo. Era uma forma, você sabe, que de guardar recursos naqueles dias. E aí, há alguém do lado, Judas Iscariotes, que diz assim, não, vamos dar aos pobres. Por isso que eu digo que a preciosidade do reino dos céus, ela precisa ser revelada em nosso coração. Judas caminhou com Jesus. Judas andou com Jesus. Mas creio que ele não teve esse entendimento. Ele ficou preso em bens, preso em coisas. Isso levou à ruína. Porque quando nós ficamos presos, aquilo que mais ocupa o nosso coração, pode muitas vezes ser uma pedra de tropeço em nosso caminho. Amém? Mas sabe, a mensagem nessa manhã, ela vem para incentivar você. Se há algo que você precisa renunciar, se há algo que você precisa deixar, não tenha medo, porque o reino dos céus
é mais precioso do que isso que você tem segurado. E sabe, nós teremos experiências maravilhosas com o Senhor. O Senhor deseja com que nós tenhamos experiências maravilhosas. Mas muitas vezes, para ter essa experiência, nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida. Pode ser que você está aqui hoje, mas está apegado com coisas. Está apegado com costumes, que não é aquilo que é a vontade de Deus, você sabe disso. Isso muitas vezes tem te impedido de viver algo novo, um projeto novo de Deus. Esse homem aqui entende isso. Ele vai lá e fala, olha Senhor, ele entende isso, ele enterra novamente aquele tesouro, vai lá, vem tudo que vem e compra essa terra. Sabe, eu acredito que quando nós entendemos a preciosidade do reino de Deus, a renúncia, ela faz parte da nossa vida. Porque o reino de Deus, irmãos, a cada dia que você vai se aprofundando mais, você vai entendendo que as renúncias são necessárias. Que não há como avançar nesse reino sem renúncias. Não há como avançar, não há como crescer nesse reino sem renúncias. E eu vou além. Eu digo que no reino de Deus você não é conhecido por suas conquistas, mas sim por suas renúncias. No reino de Deus você não é conhecido por aquilo que você conquistou, mas sim por aquilo que você abriu mão, por aquilo que você renunciou. Quando esse homem, a Bíblia diz que esse homem vendeu tudo. Esse homem estava disposto a renunciar tudo, porque ele encontrou algo precioso. Para mim, abandonar os vícios foi algo fácil, irmãos, depois que eu encontrei o reino dos céus. Renunciar a algo quando você realmente entende que Deus tem algo grande para a sua vida, é prazeroso. Sabe, você não fica dizendo assim, mas eu não consigo, mas isso não, em nome de Jesus. Deus há de me libertar. Deus já me libertou naquela cruz. Amém? Quando nós entendemos isso, irmãos, realmente nós entramos no centro da vontade de Deus. E aí eu acredito que Deus realiza uma obra em nossa vida. E aí Deus transforma a nossa vida e a maneira com que pensamos. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração. Eu queria orar com você nessa manhã. Queria chamar o pastor Cadney aqui junto comigo. Vem aqui, pastor. Fazendo um favor. Acredito que Deus me chamou aqui para falar algo que você já sabe. Mas é algo que muitas vezes faltava um posicionamento na sua vida. Eu acredito que há irmãos aqui, preciosos, mas que estão apegados a coisas tão pequenas, perto daquilo que Deus quer acrescentar na sua vida. Sabe, nessa manhã, eu queria orar com você. Eu queria orar para que o Espírito Santo revele no seu coração essa preciosidade, que é o reino de Deus. É algo tremendo, irmãos, é algo fabuloso. É algo lindo o reino de Deus. É algo lindo. Guarde isso no seu coração. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas se há algo que você precisa entregar, se há algo que você precisa mudar, se há ainda resistências, comece nessa manhã aqui renunciando. Comece pedindo o favor de Deus. O Espírito Santo, Ele está aqui, Ele deseja fazer uma obra na sua vida. Sabe, você que sabe que tem um chamado de Deus para liderar um pequeno grupo, mas tem resistido. Você que tem resistido muitas vezes a abrir a sua casa para que a célula multiplique. Sabe, irmão, essas coisas são tão pequenas perto daquilo que Deus quer fazer na sua casa. Eu tenho testemunhos lindos na igreja, de pessoas que abriram a casa. E ali Deus transformou e salvou a família. Testemunhos lindos, de pessoas que foram curadas, libertas,
mas porque elas deram um passo de fé. Mas muitas vezes nós estamos presos a pequenas coisas, por não ter um entendimento que o que Deus tem para você é muito maior que tudo isso. Sabe, eu quero orar com você nessa manhã, irmãos. Eu acredito que Deus vai fazer uma obra na sua vida. E a forma com que você enxerga o reino dos céus, ela será transformada na sua vida, na sua casa, na sua família, pelo poder de Deus. Eu creio que vocês já estão sendo instruídos aqui muito bem, mas Deus trouxe essa mensagem porque Ele quer falar conosco. Há áreas, irmãos, que nós precisamos realmente ser transformados por Deus. E o Senhor quer fazer uma obra no seu coração. O Senhor quer abrir o teu entendimento nessa manhã. Ele deseja colocar coisas novas na sua vida. Mas para isso, desapegue, renuncie aquilo que tem muitas vezes impedido você de viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, não há nada mais precioso do que a presença gloriosa do Senhor. Não há bens, não há nada desse mundo que possa satisfazer nossa alma como a presença gloriosa do Senhor. E essa presença, irmãos, ela é algo tão tremendo que você não pode comprar. É algo tão lindo que você não pode ir lá e comprar. O mundo, aqui no mundo você compra, nós compramos tantas coisas. Esse mundo corrompido que vivemos, mas sabe, essa presença você é de graça, irmãos. É de graça. É somente você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero viver todos os dias na tua presença, Senhor. Eu quero viver, Pai, todos os dias servindo ao Senhor com alegria, Pai, com disposição no meu coração, Senhor. Eu desejo, Senhor, em nome de Jesus, eu acredito que grandes milagres o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Nós queremos tributar honra ao Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, tributar glórias ao teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos usado, Pai, mesmo sendo imperfeitos, falhos, Pai, que somos, mas a tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor Deus. O Senhor nos tirou, Pai, do império das trevas e nos trouxe para a luz, Pai. O Senhor tem transformado a nossa vida, o Senhor tem mudado a nossa vida, e o Senhor mudou o nosso destino. O nosso destino hoje é o céu, Pai, porque um alto preço foi pago pela nossa vida, Senhor. Um alto preço foi pago, um preço de sangue. O Senhor, Pai, não negou o seu Filho. O Senhor não nos negou o seu Filho. Ele veio até a terra e pagou um preço. Havia uma dívida impagável, e o Senhor pagou essa dívida sobre cada um de nós que estamos aqui. Pai, em nome de Jesus, se alguém aqui, Pai, que ainda não enxergava o reino de Deus como uma preciosidade, Pai, que a partir de hoje o Senhor dê olhos novos, uma visão nova, Senhor. Transforma, Pai, a nossa visão, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos a cada dia valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos a cada dia, Senhor Deus, glorificar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que esse entendimento venha sobre essa igreja, Pai. E assim essa igreja, Pai, será imparável. Será uma igreja que irá multiplicar cada dia mais e mais. Porque é uma igreja que entende o reino de Deus como uma preciosidade. Ela avança. As barreiras do inferno, as barreiras humanas são quebradas quando nós entendemos a preciosidade do reino de Deus. E assim eu oro, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Te louvo e te bendigo, Pai, em nome de Jesus.